Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa. Hoje nós temos um vídeo diferente. O tema desse vídeo é Assim diz o Senhor para os meus inimigos, aos meus inimigos e aos seus inimigos. Essa semana recebi bastante algumas críticas, né, sobre os nossos vídeos, e queria aqui dividir com as pessoas, porque Jesus ele deixa claro que aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. Uma delas é que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que pregam contra pastores e igrejas. Só que será que pastores e igrejas estão livres da palavra de Deus? Será que eles podem viver da maneira que eles querem? Será que eles podem fazer o que eles querem? Será que igrejas, como igrejas que adoram imagens, pastores que violentam crianças, pessoas que estão aí fora da palavra de Deus, será que elas estão livres? Então a gente tem que ter cuidado com aqueles que tentam pregar contra pastores e igrejas. Será que então a palavra de Deus, ele se vende, Deus ele é com as pessoas que têm interesse de se juntar com pessoas que têm posições? Será que é isso que é o que a palavra de Deus mostra? Que Jesus ele veio, então ele teria que ser amiguinho de pastores, amiguinho de igrejas? Será que é isso que diz a palavra de Deus? Será que é isso que diz a palavra de Deus? Por isso, hoje, Deus fala para os meus inimigos e para os seus inimigos, para as pessoas que nos perseguem, para as pessoas que te perseguem, uma palavra. Mas antes, vamos ver aqui, a gente tem que tomar cuidado, uma mensagem, com os que tentam pregar contra pastores e igrejas. Vamos abrir aí em Ezequiel 8, do 6 ao 9. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então você vê que o título, né, que vem aqui no capítulo 8 é as abominações do santuário. E aí Deus fala assim: olha, entra e vê as abominações que eles fazem aqui para que me afastem daqui do meu santuário. É que você vê isso no versículo 6. Ezequiel 8, 6. Então, tem que ter cuidado com aqueles que tentam pregar contra a igreja e os pastores. Então você tem que tomar cuidado com Deus. Pois nesse momento aqui diz assim, ó, e sucedeu assim, ó, versículo 6, e disse-me, Deus, né, falou para ele, e disse: filho do homem, vês tu o que eles fazem no santuário, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda verás maiores abominações. Então será que nós temos que ter cuidado com Deus? Será que nós temos que ter cuidado com Deus? Essa é a pergunta. Porque se nós temos que ter cuidado com aqueles que falam contra os pastores e as igrejas, será que nós temos que ter cuidado com Deus? Porque o próprio Deus estava falando com Ezequiel: olha o que fazem aqui para me afastarem do meu santuário. Agora vamos abrir aqui. Agora vamos continuar no 8, só que do 12 e 13. 12 e 13. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E agora Deus fala sobre os anciões. Será então que temos que ter cuidado com Deus? Será que temos que ter cuidado com Deus, gente? Porque vocês têm que entender que as igrejas, elas têm criado uma forma de buscar a Deus, uma forma de adorar a Deus que não é de acordo com a palavra de
Deus. E agora? Aí, Deus tem que levantar pessoas, porque se ele vai arrebatar a igreja como ele promete, ele tem que levantar pessoas para falar verdadeiramente da palavra de Deus. Mas Deus tem uma fala direta para os nossos inimigos, para os meus inimigos, para aquelas pessoas que me perseguem e para você também, para as pessoas que te perseguem. Vamos continuar. Agora no 17, versículo 17 e 18. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. 18. Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Então, gente, será que a palavra não pode mais ser pregada? Será que as pessoas estão aí escondendo a verdade para transformar o povo num povo miserável? Há um Deus que quer se aproximar das pessoas. Há um Deus que quer resgatar o povo. Mas as igrejas têm escondido isso. Não é todas, claro, mas muitas igrejas dizem que tem que tomar cuidado com aqueles que tentam pregar contra pastores e igrejas. Então você tem que, vamos lá, primeiro, tomar cuidado com Deus. Essa que diz. Vamos analisar então, já que falam assim, temos que ter cuidado com Deus. Vamos abrir agora em Jeremias 7, do 1 ao 11. Jeremias 7, do 1 ao 11. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por essas portas para adorares o Senhor. Que portas são essas? Se não é o templo? Diz aqui o título, é promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos. Se Deus está mandando melhorar, é porque ele não estava no caminho direito. Vamos lá. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais de século em século. Eis que vos confieis em palavras falsas, que de nada vos aproveita. Furtais, matais e cometeis adultério, e jurais falsamente, queimai incenso a Baal, e andam após outros deuses que não conhecem. E então vocês vêm a mim e se põem diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizem: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi essas coisas, diz o Senhor. Então, não temos que ter cuidado com Deus. Assim diz o Senhor a Jeremias. Que Deus diz para melhorar os nossos caminhos. É esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores. Eu mesmo vi essas coisas. Essa é a palavra de Deus, gente, que não é pregada nas igrejas. Essa palavra de Deus, são poucas igrejas que pregam a palavra de Deus, que mostram que Deus, ele também fica indignado com as igrejas e com pastores. Essa é a palavra. Diz mais aqui, vamos lá. Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão
e a casa de Jacó o seu pecado. Então você vê que essa é a palavra de Deus, que tem que ser anunciado a transgressão e o pecado, para que o povo venha se voltar para Deus. Então será que eu não posso? Será que eu tenho que ter cuidado com Isaías? Será que eu tenho que ter cuidado com Jeremias? Será que eu tenho cuidado com o que Ezequiel falou? Do que Jeremias falou? Do que Isaías falou? Eu tenho que ter cuidado com o que Deus falou? Diz mais aqui em Mateus. Essa parte é mais estendida. Mas então, pelo que diz essa palavra, temos que ter cuidado com o que Jesus falou. Vamos lá, abrir aí em Mateus 23. Vamos ler algumas partes. Do 13 ao 16. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa da viúva, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigorosamente o juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Agora vamos ler aqui mais, do 23 ao 39, é um pouquinho mais extenso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o gominho, e desprezai o mais importante da lei do juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoli um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no interior está cheio de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais, sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Então você tem que ter cuidado com Deus,
Você tem que ter cuidado com Ezequiel, com Jeremias, com Isaías e com Mateus e com Jesus. É isso que diz aqui, ó. Cuidado com aqueles que tentam pregar contra pastores e igrejas. É isso que usam. Mas não usam a palavra. Nós estamos falando de Deus aqui. Da palavra de Deus. Então, se você escutar uma palavra de conserto, se conserte, meu irmão. As pessoas têm se voltado contra a minha vida. Deus diz uma palavra no final desse vídeo. No final desse vídeo. Tem uma outra pessoa também que mandou um recado. As pessoas estão me chamando de demoniado, de isso, daquilo, falso profeta, né? O diabo, porque fala que o diabo usa a palavra de Deus, estão me chamando de diabo. E Deus, o próprio Deus, diz uma palavra para essas pessoas. Então eu li aqui para você, olha, falam para você tomar cuidado com aqueles que falam contra pastores e igrejas. Mas o próprio Deus não deixa livre não. Deus não dá privilégio para ninguém não. Não é porque você é pastor, não é porque você é obreiro, não é porque você é diácono, porque você é bispo, porque você é missionário. Você é o primeiro que tem que viver o que você está falando para as ovelhas. E as pessoas não. Elas vê assim, não, peraí, eu tenho um título, eu fiz uma teologia, eu estudei a Bíblia, eu separei uma pregação, e hoje eu vou descer o sarrafo, porque eles falam que é o cajado santo, o sarrafo abençoado, o chicote de Jesus. E aí começam a falar um monte para as ovelhas, para as pessoas que estão ali no átrio, mas elas mesmo não vivem. O que Jesus fala aqui, ó, no 23, aqui, ó. No 23, aqui, ó. Vamos voltar no 23. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Você vê? Diz aqui, ó, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo sequer os movem. Ou seja, eles falam uma coisa para a igreja, mas as pessoas não fazem, nem com o dedo. Essa é a palavra de Deus. É Jesus Cristo falando aqui. Então, meu irmão, aí me criticam aqui, ó, dizendo que eu diabo. O cara vai dizer aqui que tem dentro de mim demônio. Vou falar já já. E aí fala assim que é para tomar cuidado comigo, porque eu estou falando de Deus. Estou falando contra, está dizendo que eu estou falando contra pastores e igrejas. Não, eu estou falando para a palavra de Deus, que Deus manda dizer, é que as pessoas têm que melhorar os vossos caminhos. E aí, não pensa vocês que Deus fala só com as ovelhas, Deus fala com os pastores. Eu sou contra os pastores que dizem coisa que eu não estou falando. Assim diz a palavra de Deus. Deus, gente, é contra. Então, para vocês entenderem que Deus é contra pastores, que se dizem pastores, mas não são pastores. Deus é contra. Ou você acha que Deus é contra as pessoas que estão no mundo? Se Ele nem leva em conta o tempo da ignorância. Mas elas vão pagar pelos erros. Não tem que o cara fez o vídeo e falou que as pessoas que estão aí no mundo vão ser todas salvas. Claro que não. Vão ser julgadas. E você está aí na igreja, se está no caminho errado, você vai ser condenado. Jesus fala, como escaparão da condenação do inferno? Jesus está perguntando para você, como você vai escapar da condenação do inferno se você não entrar ali no caminho, meu irmão? A porta é estreita, não é larga. E aí eu sou perturbado. Eu sou perturbado por falar. Então diz, Isaías 58, clama em alta voz e anuncia a transgressão e o pecado. Cuidado com aqueles que tentam pregar contra pastores e igrejas. Então eu digo para você, então, você tem que tomar cuidado com Deus, tem que tomar cuidado com Jesus, com Ezequiel, com Isaías, com Jeremias, com Mateus. Aí, dá para saber o que você tem dentro de você pelas suas palavras. Um demônio que causa mágoa contra as igrejas me chamou de idiota.
ser liberta desse demônio que está dentro de você. O nome do rapaz é Sou Eu, 1978. Veja bem. O pior cego é o que não quer ver. Você pode ver que hoje em dia as pessoas, os cegos, eles têm as suas muletas, eles conseguem decorar um caminho, uma rua para atravessar, mas o pior cego é aquele que não quer ver. Então, diz aqui, olha, dá para saber o que tem dentro de você pelas suas palavras. Um demônio, por causa das suas palavras. Um demônio que causa mágoa contra as igrejas, idiota, se liberta desse demônio que está dentro de você. Dentro de você. Esse comentário foi deixado, o nome da pessoa, Eu Sou, 1978. Vídeo, foi feito o vídeo Vamos Contar. Se você quiser depois dar uma olhada no vídeo. Só que as pessoas dizem demônios, falaram isso para Jesus Cristo. Você tem demônios, falaram isso para Jesus. Ontem, né, até estava falando, nossa, que a gente se sente, se está falando de Deus, e a mesma coisa que falaram para Jesus, as pessoas estão se dirigindo para a gente, se fala, nossa, né, poxa, estou no caminho certo, porque chamaram Jesus de demônio, falaram que ele tinha demônio, espírito imundo. Só que, gente, vocês têm que perceber, você leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, porque você está arrumando um problema sério para a sua vida. Se você chegar para mim e você tem que ter a máxima certeza baseado na palavra de Deus para dizer que eu tenho dentro de mim um demônio, para dizer que eu tenho um espírito imundo. Você tem que ter a máxima comunhão com Deus e estar firmada na palavra de Deus para você dizer isso. Você sabe por que o que vai acontecer? Você está arrumando um problema sério. Vamos abrir aí Marcos 3, 28, 29 e 30, tá? Estou falando isso porque às vezes você está passando pelo mesmo problema na tua igreja. Pelo mesmo problema. Você fala de Deus, as pessoas vêm e descem o rei. Você fala de Deus, as pessoas falam um monte. Deus manda você falar com alguém alguma coisa, as pessoas não querem ouvir. Vamos lá. 28, 29 e 30. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Isso é muito bom. Muito bom. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E ele fala mais aqui, porque diziam, tem espírito imundo. Falaram que dentro de Jesus tinha um espírito imundo. Falaram que Jesus expulsava pelo dedo de Satanás, do demônio. Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que persegue, critica, fala mal, nosso amigo aqui, escrito assim, as pessoas que estão falando mal, para você, Sou Eu, 1978, eu digo para vocês que vocês têm que ter a máxima certeza, porque senão vocês acabaram de arrumar um problema sério para a vida de vocês. Vocês acabaram de arrumar um problema sério, e eu não queria estar na pele de vocês, não. Eu não queria nesse momento estar na pele de vocês, porque a palavra de Deus, ela deixa claro, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito nunca obterá perdão. Você pode fazer a obra que for para Deus, você pode achar a comunhão que você achar que tem com Deus, mas Deus naquele dia vai falar, apartai-vos de mim, pois eu vos não conheço, malditos. Eu não conheço vocês, pois vocês me negaram diante dos homens. Vamos continuar? João 7, 24. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais. Julgais, pessoal. E as pessoas escutam a verdade, você está julgando as igrejas, você está julgando os pastores. Eles não observam o mandamento e ficam aí presos a artimanhas de Satanás.
Porque, é claro, ninguém quer ouvir a verdade. Porque se ouvir a verdade, pera aí, irmão, você está julgando. Pera aí, a palavra é de Deus, gente. A palavra é de Deus. Se você se sente julgado pelas coisas erradas que você está fazendo, é porque você está sendo julgado por Deus. Então você tem que tomar cuidado. Se você está temendo, se você está se sentindo incomodado, é porque Deus está te julgando. Vamos lá. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E quem que é a reta justiça? A palavra de Deus. A palavra de Deus, gente. João 7 ainda, 16 e 17. Vamos lá. Se alguém quiser fazer a vontade dele. 16, 17 e 18. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, que enviou Jesus, que é Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. A pessoa que fala e não usa a palavra de Deus, ela busca o que é a própria glória. É isso que fala. Mas o que busca a glória daqueles que os enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Então, o problema é se você ouvir uma coisa que você diz que não gostou, observa a lei, observa a palavra. Aí você vai ver se vem de mim ou se vem de Deus. Então nessa época as pessoas cacetaram Jesus porque não observaram. Porque ele falou, se alguém quer, olha, observa, que vai saber se veio de mim ou daquele que me enviou. Porque quem busca falar de si próprio quer dizer o quê? Está buscando glória para si mesmo. Continuar em João 8. 45 ao 47. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso que não as escutais, porque não sois de Deus. Tá entendendo? Essa é a palavra. O seu ego, o seu amor próprio, pelo que você acha que você é. Então as pessoas, elas vivem mandando recado, elas vivem colocando recadinhos, mensagens. Poxa, aparece, meu irmão, você escrito assim, põe o seu rosto. Você, eu sou 1978, põe o seu rosto. Manda ali a palavra, gente. Você acha que Deus vai tratar comigo? Você acha o quê? O filho, que é filho mesmo, fala que Deus só repreende aquele que ele ama. Você acha que se Deus quiser me repreender e eu ser repreendido por Deus, eu não vou ficar feliz porque sei que Deus ele me ama e que ele não me quer no inferno? Agora, eu tenho que dar ouvido à voz de Deus? Ou eu sou bastardo? Você é bastardo. Só que aí, claro, essas palavras vêm uma, vem outra, porque a pessoa que ela está ali trabalhando pro diabo, ela não para. Ela fica mandando mensagem, fica mandando recadinho, ela fica mandando, não, aqui a gente já fala abertamente. Está escrito aqui, assim diz o Senhor. Isso está errado, abominações na casa de Deus, para afastar o Senhor do santuário dele. E aí, as pessoas aí se incomodam, porque elas estão aí manipulando a palavra de Deus. Que nem eu falo aqui, não pode vender coisa na igreja, está escrito, e você que vende, você que compra, está errado. E aí as pessoas começam a mandar recado, começam a torcer para a queda da pessoa, começam a torcer para a queda. Quantas vezes não torceram pela sua queda? Quantas vezes não desejaram a sua queda? Para quê? Para que você caísse e para as pessoas falar, tá vendo aí, ó? Se levantou contra o homem de Deus, se falou contra aquele homem. Não, nós estamos falando sobre a palavra de Deus, nós não estamos se levantando contra ninguém. Essa é a palavra, é o Senhor falando. Aí a gente fica, né? Ai, Deus, Senhor, e começa, né? Que vem aquela angústia, claro. As pessoas começam a se levantar. Tem muitos recados aqui. As pessoas que não gostam.
Não vou ler todos, mas isso aí. Demônio, bebedor de sangue. Tanto que as pessoas começam a falar. Com certeza, gente. Pode ver. Analisar a vida da pessoa. Se a pessoa não concordar com o que a gente fala sobre venda na igreja, visita a igreja da pessoa. Lá vende coisa, ela compra também, ela vende. Por isso que ela não concorda. Vê a pessoa que não concorda sobre falar sobre imagem, porque ela adora imagem. Vê a pessoa que não concorda sobre falar em muita igreja que só vive falando de dinheiro, porque na igreja dela fala muito de dinheiro. Esquecem o Senhor. Esquecem da salvação. Esquecem de buscar, que nem eu pretendo fazer um vídeo, os evangélicos cristãos estão perdendo tempo com aquilo que não é para perder, que nem tempo aí, ficaram aquele negócio, novela com novela, novela com novela, novela de quem, novela de quem. Ô gente, perder tempo. Política, nossa, foi aquela guerra, e política daqui, política daquilo, fui tomar tomaram vamos supor, muito candidato cristão perdeu. Porque estão perdendo tempo com aquilo que não é para perder. Estão perdendo tempo querendo mandar um monte de mensagens para mim. Por que eles não vão evangelizar? Por que não vão falar de Jesus? Por que não vão buscar a Deus? Por que não vão ler a Bíblia? Observar os mandamentos. Jesus falou, olha, se vocês querem ver, vamos voltar lá. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser, no 7, versículo 16, 17 e 18. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procuraram matar-me. Jesus falou. Matar, prejudicar, falar mal. Toma cuidado com essa pessoa. Então, gente, não observam. Então por que você não lê a Bíblia? Em vez de você ficar contra o irmão, encontra a irmã que verdadeiramente está falando de Deus. Eu não estou falando daqueles que estão distorcendo a palavra. Estou falando daqueles que verdadeiramente... Aí... Você que está assistindo esse vídeo por causa do que diz o Senhor a respeito dos seus inimigos, dos meus inimigos, dos que me perseguem, os que te perseguem. E aí a gente começa a ouvir. A pessoa fica desanimada. Olha, fulano falou que eu não sou de Deus. Falou que eu tenho que dobrar o meu joelho. Mesmo você fazendo a vontade de Deus, tem que dobrar mesmo. Mas a pessoa fala com críticas para você. Vai dobrar o seu joelho. Eu tenho teologia, você não tem. Eu tenho comunhão com Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não olha para título não, gente. Deus não olha para título não. Eu sou o Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus de Israel, Ele é Deus. Ele é Deus. Você não é Deus. Uma vez um homem achou que ele era o máximo, né? O seu nome é Golias. E aí, ele se colocou contra o exército de Deus e começou a blasfemar, e é isso, é aquilo, é aquilo. E Davi chegou, o que é isso que está falando aí, não sei o que. Você chamou ele de um monte de coisa e se achava o máximo. E Davi falou, você vem contra mim com espada, escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pode abrir a língua como espada mesmo, mas a palavra de Deus vai estar na minha boca, no meu coração, e eu vou contra ti, apoiado, que Deus Ele é comigo. Então não adianta você se levantar contra mim, você vai cair, igual Golias caiu. Golias caiu, ele se achou o máximo e caiu. Então, é o que acontece, a gente começa a ouvir essas coisas, fica desanimado, e começa ali os passos aí diminuírem. E você também é assim. Às vezes você escuta as pessoas te criticando, você que fala de Deus, você que fala e as pessoas não querem ouvir, fala que não tem nada a ver com o que você está falando, te proíbe de dar a palavra na igreja, e já você nem prega mais, porque você vai falar, as pessoas, não pode não, aqui é light. A igreja é light. A igreja não está preparada para ouvir o que você está falando.
E vai estar quando? Quando Jesus voltar e deixar o povo aqui embaixo. Tem que ouvir a verdade, pois ela vai libertar. E aí a gente está buscando agradar a Deus, levar a palavra, Deus fala no nosso coração, a gente faz, põe um vídeo, você sobe no altar, te dá a oportunidade, você vai lá e fala, e as pessoas vêm criticando. Assim diz o Senhor para os seus inimigos. Uma palavra muito forte, Deus colocou no nosso coração. Abre aí Neemias. Neemias 6, do 2 ao 4. 2. Sambalat e Gesem enviaram a dizer a Neemias: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Eno, porém intentavam fazer mal. Então você vê que os recados vêm, mas a intenção é fazer mal. E às vezes eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, o seu propósito com Deus, você está ali fazendo algo para Deus, voltado para Deus, e aí vem essas mensagens, setas do maligno, mesmo para a sua vida. E aí você começa a olhar, você começa a analisar, olha só o que está falando de mim, meu Deus, e você cai numa cama. Você cai porque o desejo deles é que você caia mesmo. Que você sofra queda. Se eu tivesse, gente, escutado o que as pessoas ficam falando, nossa, as primeiras semanas eu estava muito mal. Mas olha, 80 vídeos da palavra de Deus, pessoas aí, teve dia que foram 600 num só dia, mas é pessoas que estão compartilhando, pessoas que estão comentando, pessoas que estão curtindo, gostando também da palavra, porque é a palavra de Deus, não é minha. Se eu tivesse escutado lá atrás, teria 80 vídeos? Não, já teria caído já por aí. E Deus vem me abençoando muito. E aí, a palavra chega para você que fala de Deus, você desanima, quer sair da igreja, quer parar, não quer falar mais de Deus, não quer mais ser usado por Deus. Mas assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você. Assim diz o Senhor para os seus inimigos. E enviou-lhe mensageiros. Aí, Neemias, ele estava reconstruindo, você às vezes está reconstruindo sua vida, está fazendo algo para Deus, e aí vem aquelas mensagens mesmo. E aí eles falam, vem aqui, vamos congregar junto. Mas intentavam fazer mal. E aí Neemias mandou um recado. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então, o que Deus fala para você hoje é: assim diz o Senhor, você e eu não temos tempo para perder com essas pessoas, porque nós estamos fazendo uma grande obra. E isso que Deus, assim diz o Senhor, para os nossos inimigos, nós não podemos, eles não vão perder tempo com vocês, porque eles têm uma grande obra para terminar. Eles estão fazendo uma grande obra. E Deus diz para você, meu irmão, para mim, que nós não temos tempo para perder com essas pessoas que não tem nada com Deus. Não tem propósito com Deus, porque senão estariam olhando para as coisas de Deus. Não para as coisas do mundo aqui. Então você que busca, conta a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. O irmão Alex, as pessoas que verdadeiramente falam de Deus não tem tempo para perder com você, porque eles estão fazendo uma grande obra. E aí, se eu parar de falar de Deus, você parar de falar de Deus, essa obra, ela vai parar, porque você vai dar atenção. Eu vou dar atenção porque as pessoas estão falando, e aí nós vamos cessar de fazer a obra. Mas Deus diz, assim diz o Senhor, nós não temos que perder tempo com essas pessoas, porque nós cessaríamos de fazer a obra. Ou seja, nós não temos que perder tempo com você. Agora você que quer falar de Deus verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, se agarre nessa força, vá nessa força que Deus é com você. Pode deixar que os seus inimigos, Deus vai tratar com eles. Então veja bem
A palavra de Deus, ela declara que as pessoas que verdadeiramente falam de Deus não tem que perder tempo com você. Que fica aí, sabe, falando, as pessoas falando mal porque elas estão falando a verdade. A verdade que liberta, a verdade que liberta. Porque com certeza, se você estivesse andando no caminho certo, com certeza se na sua igreja não tivesse nada errado, não estaria na palavra de Deus. Não estaria aqui escrito. Porque Deus não ia permitir. Deus não é Deus de confusão. Agora se está aqui, eu estou vendo uma coisa aqui, mas se eu conseguir, se os meus olhos forem mal, meu corpo é trevas. Mas se você tem a palavra de Deus, aí já é Deus falando. Agora se eu ficar falando coisa e não trazendo a Bíblia, é porque eu sou trevas. Mas está escrito, assim diz o Senhor. Emendai os vossos caminhos. E aí eu farei habitar nesse lugar. Porque senão a sua casa vai ficar deserta. E vocês não verão mais Jesus. Até que vocês digam assim, é bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí você vai querer que alguém de Deus entre pelas portas. Então toma cuidado. Para você falar do que você acha que tem dentro de mim. Do que você acha que tem dentro daquela irmã que fala de Deus. Do que você acha que tem dentro daquele pastor que fala de Deus, eu estou falando. Daquele diácono que fala de Deus. Missionário de Deus. Verdadeiramente. Porque senão você está blasfemando contra o Espírito Santo e não haverá perdão. Eu entrego essa palavra. E assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você, meu irmão, eu não tenho tempo para perder com essas pessoas, pois eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Você está fazendo uma grande obra, você está reconstruindo a sua vida falando de Deus. Eu estou reconstruindo a minha vida, estou falando de Deus, então eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder com isso, com esses comentários. Porque eu estou fazendo uma grande obra. E assim diz o Senhor para os inimigos, e para as pessoas, para os seus inimigos, para os meus inimigos, eles não têm tempo para perder com vocês, porque eles estão fazendo uma grande obra. A reconstrução das nossas vidas, a palavra de Deus, essa é a obra que Deus colocou nas nossas mãos, e nós não temos que perder tempo. Você não tem que perder tempo, meu irmão. Você tem que levantar sua cabeça e falar de Deus. Não, mas ninguém quer ouvir, fale de Deus. Mas ninguém quer dar ouvido, fale de Deus. E não perca tempo, porque senão você vai cessar de fazer a obra. Você vai cessar de reconstruir sua vida vai parar. Se você ficar ouvindo esse tipo de comentário, esse tipo de coisa, porque Deus, Ele envia para essas pessoas profetas, escribas, para que sobre elas caia o sangue inocente. Para isso que elas apedrejam você, me apedrejam, falam mal de mim, falam mal de você. Porque Deus está permitindo para que sobre elas caia o sangue inocente. Essa é a palavra de Deus, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, agradeço muito. As muitas pessoas que têm visitado o nosso blog, nosso vídeo no YouTube. E assim diz a palavra de Deus. Vá nessa força e livra as almas do inferno. Porque eu sou contigo para te livrar. Assim diz o Senhor. Amém.